Olá, gente. O tema da nossa aula de hoje é biomas brasileiros e vai ser ministrada por mim, Cíntia Loren, juntamente com Iraciele Martins, o Rodrigo Borges e a Sâmia Sena. Lembrando que os biomas são 6 os principais, mas na aula de hoje nós iremos focar apenas em 4, que é o bioma amazônico, cerrado, caatinga e pantanal. A início, vamos entender o que é um bioma. Bioma é caracterizado como uma área que vai ter um tipo de vegetação, clima e solo característicos e uma biodiversidade própria. A representação geográfica dos 6 principais biomas. O bioma amazônico, que dá para perceber que tem uma extensão territorial bem maior que os outros. Temos a Caatinga, que está aí em amarelo, o Cerrado, a Mata Atlântica, nesse verdinho claro, ó, e o bioma Pantanal, aqui em rosa, e o bioma Pampa, bem na região sul. E por que é importante nós estudarmos os biomas? Primeiro, porque os biomas eles vão contribuir com o clima das regiões, além de ser fonte de vida e riquezas. Então, para que a manutenção da vida ocorra, é necessário manter os biomas, porque cada bioma, apesar de ter uma diversidade própria, eles estão em interação. E nós, seres vivos, estamos em interação com o meio ambiente. A início, vamos falar aí da Amazônia. A Amazônia é a maior das florestas tropicais, ocupando cerca de 4.196.943 quilômetros quadrados, uma área que vai corresponder a quase 50% do território nacional e vai abranger toda a região norte, que inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins. Vai abranger também parte do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. O clima característico do bioma amazônico é um clima quente e úmido, com temperatura média de 28 graus Celsius e pouca variação ao longo do ano. E o índice de chuvas, o índice pluviométrico, vai girar em torno de 2.500 milímetros por ano, que a época de chuvas lá no bioma amazônico vai se dar entre os meses de fevereiro e julho. E uma das características do bioma amazônico é que apresenta uma grande biodiversidade, incluindo aí, a exemplo, o macaco barrigudo, a arara vermelha, a vitória régia e a castanha do Pará, que pode chegar até 50, 60 metros de altura. Outros exemplos que podemos citar é a seringueira, da qual vai ser extraído o látex, que é matéria-prima para fazer a borracha, a sumaúma, que é uma árvore com raízes tabulares e que pode chegar até 60 metros de altura. Tem aí o sauim de coleira e a capivara, espécies de mamífero bem predominante nesse bioma. E quanto à vegetação? A vegetação da floresta amazônica ela vai se caracterizar por ter folhas perenes, ou seja, as árvores vão permanecer verdes durante todo o ano. E também é bem característico da vegetação as florestas de terra firme, as matas de várzea e matas de igapó. E o que vai diferenciar essas florestas? As matas de terra firme,
elas são árvores que não ficam inundadas durante todo o ano. E por quê? Porque elas vão estar situadas em uma região mais elevada, como vocês podem ver nessa imagem aqui que eu coloquei, que elas ficam situadas numa área mais elevada. As matas de várzeas e matas de igapós, elas são formações vegetais que vão conviver com a água. Só que a diferença entre as matas de várzeas e de igapó é que as matas de igapó, elas vão ficar inundadas no período de cheia, praticamente quase todo ano, e as matas de várzea não. Elas só inundam no período de cheia. E a vegetação, ela vai formar esse dossel, como vocês podem ver nessa outra imagem, que, para ser mais didático, o dossel é como se fosse o teto da floresta, que, como a maior parte da vegetação são florestas de terra firme, são árvores de grande porte, a copa dessas árvores, elas vão se unir e vão formar esse teto. E aí, por ter essa proteção, não existe tantas árvores de pequeno porte, vegetação rasteira, porque, como bem sabemos, para as plantas, elas precisam de sol para realizar a síntese, né? E como tem essas outras árvores grandes encobrindo, o sol ele não vai chegar até as árvores de pequeno porte. Então, por isso que não existe tanta. E quanto às ameaças que o bioma amazônico vem sofrendo nos últimos tempos? Nada mais é do que consequência da interferência do ser humano na natureza. A exemplo dessas imagens, coloquei aí a atividade agropecuária, que para poder ter essa atividade vai ser necessário desmatar, e esse solo, como vai ter muitos bois, muitas vacas, esse solo ele vai acabar sendo compactado, ou seja, não vai mais, não dá para ser aproveitado depois. Outras atividades é a instalação de usinas hidrelétricas, que podem causar várias inundações, as queimadas que vêm assolando o bioma amazônico desde 2019 até o ano recorrente, ainda tem muitas queimadas estão sendo praticadas, atividade madeireira e mineração. A atividade madeireira, na maioria das vezes, ela é causada de forma ilegal. E como não tem uma infraestrutura, não tem um planejamento, é retirada toda uma vegetação, mas só são aproveitadas as árvores que têm interesse comercial. Então, acaba destruindo toda uma vegetação que se tivesse um planejamento, se tivesse fiscalização, poderia ser preservada. E quando se retira essa vegetação, o solo ele vai ficar mais exposto à ação de chuvas, e a destruição da floresta vai afetar o regime de chuvas, porque como a gente já estudou anteriormente, as árvores elas são muito importantes para a formação de chuvas, né? Para o ciclo da água, que a gente viu no mês anterior. E a atividade mineradora, ela não só contamina o solo, mas também contamina os rios e também afeta a população que vive nas florestas, os indígenas, os povos tradicionais. No Brasil, existem mais de 240 povos indígenas e cerca de 56%, ou seja, mais da metade deles, vivem na região da Amazônia Legal, que inclui o bioma amazônico. E esses povos, eles dependem da natureza para sobreviver. Então, é necessário políticas públicas e as pessoas pressionarem o governo
para que tenha mais fiscalização, para que o bioma ele não seja afetado. E a contaminação dos rios é principalmente por mercúrio, que é um metal pesado. Boa noite, eu sou o Rodrigo e a gente vai falar um pouco sobre o Cerrado. O Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil e a segunda maior formação vegetal de toda a América do Sul. Ele ocupa um quarto de todo o território brasileiro, isso equivale a mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. O Cerrado ele é dividido em duas estações, a estação chuvosa e a estação seca, em que o clima ele é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Aqui no slide a gente pode ver que temos alguns exemplos de plantas que são nativas do Cerrado, com o exemplo do piquezeiro e do buriti. Detalhe que o Cerrado ele é a região predominante aqui na nossa região de Uruçuí. Mas o Cerrado ele não é predominante principalmente no Nordeste, mas ele é um bioma que vai predominar principalmente no centro-oeste do Brasil. Porque o Cerrado ele serve como tipo de elo de ligação entre todos os outros biomas, ou entre 4 dos principais biomas, na verdade. Então ele vai servir como uma ponte de ligação entre esses 4 biomas, que são a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Então a partir daqui a gente pode ver a importância que o Cerrado tem para manter o equilíbrio no ecossistema. É como se ele fosse a base de uma pirâmide, que se o Cerrado acabar, todos os outros biomas vão sofrer a consequência. Agora falando um pouco sobre a vegetação e a biodiversidade do Cerrado. A vegetação ela é formada por um estrato herbáceo e de árvores baixas. Então, na maioria, o Cerrado é feito por árvores baixas e por um estrato herbáceo. O que é esse estrato herbáceo? O estrato herbáceo é aquela formação vegetal que é feita por arbustos, são plantas pequenas com o caule flexível. E o Cerrado ele é considerado a savana mais rica do mundo. O que é uma savana? Savana a gente entende por savana aquela vegetação em que as árvores elas são bem espaçadas, distantes, com os caules retorcidos e uma pequena vegetação rasteira. Então, o Cerrado ele se caracteriza como essa savana e é a mais rica de todo o mundo. Além de tudo isso, o Cerrado a gente pode considerar ele como uma floresta de cabeça para baixo. Por quê? Enquanto que na Amazônia as árvores elas são bem grandes e possuem raízes bem pequenas, no Cerrado as árvores elas já são bem menores, com raízes bem grandes. Então o Cerrado ele serve como um tipo de esponja que ele vai absorver a água e distribuir para o consumo humano, para a plantação ou para a criação de animais, para a produção de alimento e etc. Então, a gente considera o Cerrado como o berço das águas do Brasil, porque o Cerrado ele é responsável por alimentar três grandes aquíferos subterrâneos e também alimentar 6 das 8 grandes bacias hidrográficas do nosso país. Além de tudo isso, ele também alimenta todo o Pantanal. Então o Cerrado tem uma grande importância na preservação do meio ambiente. Agora, ainda falando um pouco sobre a biodiversidade, eu vou reproduzir um vídeo que vai falar das diferentes fitofisionomias do Cerrado. O que são essas fitofisionomias? São diferentes formações que o Cerrado tem, que isso vai influenciar de acordo com a região e com os outros biomas que ele vai ter interação.
barulho foi este? Psiu. Olha o barulho novamente. Opa, desculpe. Dessa vez foi eu quem fiz o barulho. Glup. Ai, vou esconder. É o bicho-papão. Por favor, bicho-papão, não faça nada comigo. Ai. Ô, Tamanduá, sou eu, a Mari. Ah, tá. Eu já sabia que era você, Mari. Sei, acredito em você. Mari, olhei por todo lado e não consegui te ver. Por quê? Amiguinho, eu me escondi atrás daquele arbusto. O cerrado é constituído por várias características de vegetação. As principais fitofisionomias são... Ei, espera aí. Eu conheço o Chicondônias. Olha ele aqui. Mas como eu sou seu grande amigo, eu o chamo de Chico. Hã? Um grilo? Ô, Tamanduá, não é nada disso. Eu disse fitofisionomias e não chicodonias. Oh, pena. Continuando. Elas são cerradão, cerrado restrito, campo sujo, campo limpo, mata de galeria, mata ciliar e veredas. Vamos, vou explicar cada um. Bom, cerradão é o tipo de vegetação onde predominam árvores de porte alto. É no cerradão que se encontram espécies madeireiras de grande valor comercial, como o ipê amarelo, a aroeira e a sucupira. Uau! Mas, infelizmente, não se vê grandes extensões com esse tipo de cerrado. O cerrado restrito caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas e tortuosas, e geralmente com evidências de fogo. Eu não gosto de fogo. No campo sujo, as espécies presentes no cerrado restrito também podem ocorrer no campo sujo. A diferença é que no campo sujo, essas espécies se encontram mais espaçadas entre si e apresentam-se menos desenvolvidas. O campo limpo, este tipo de cerrado, é principalmente caracterizado pela ocorrência de gramíneas. Quase não se observa a presença de árvores ou arbustos. Ô, Tamanduá! O campo limpo não é um lugar apropriado para se esconder. A mata de galeria é a vegetação florestal que acompanha os riachos de pequeno porte e os córregos, formando corredores fechados. Ô, Mari, tá muito escuro aqui. Tô com medo. Ô, Mari! Mari! Ô, Mari! Mata ciliar são florestas que acompanham rios de médio e grande porte. Possuem árvores que variam de altura entre 20 e 30 metros. As veredas se caracterizam pela presença da palmeira buriti. As veredas são fundamentais à fauna do cerrado, servindo como abrigo, fonte de alimento e local de reprodução. Uau! É muito legal conhecer um pouco mais sobre o cerrado. O meio ambiente é o nosso maior patrimônio. Preservá-lo é nossa missão. E a Turminha Preserva Cerrado conta com a sua ajuda. Até logo! Assista o nosso próximo episódio e acesse nosso... Então, falando também sobre exemplos de biodiversidade animal do cerrado, a gente tem como exemplo a siriema, que tá no slide. Tem também algumas outras espécies como o tamanduá-bandeira, que era o personagem da animação do vídeo, aqui reproduzido, e outras espécies como o lobo-guará, ou tatu-canastra e etc. Então, a importância do cerrado para manter esse equilíbrio entre os ecossistemas é muito importante, e também para manter a sobrevivência de todas as espécies. Se o cerrado acabar, a gente entende que todas as espécies vão sofrer as consequências, inclusive a nossa espécie. E apesar da grandeza do cerrado e de toda a sua importância para o equilíbrio do nosso ecossistema, o cerrado ainda é muito pouco preservado. Apenas 3% da sua vegetação ela é de fato preservada. Atualmente só existe menos de 50% da vegetação original do cerrado. Então o cerrado praticamente já está acabando.
E alguns exemplos de ameaças que afetam o nosso bioma cerrado, entre eles está o desmatamento, a pecuária e a agricultura intensiva e a proliferação de centros urbanos, ou seja, o desmatamento para a plantação e criação de gado, para plantação principalmente de soja ou milho, é o que está fazendo com que a gente perca o nosso bioma cerrado. Então, essa foi a aula de hoje e espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Olá, a gente vai falar agora um pouco sobre o bioma Caatinga. Bom, iniciando, o bioma Caatinga, ele é um bioma exclusivo do Brasil, pois ele possui espécies, de plantas exclusivos aqui no Brasil, ou seja, são espécies endêmicas e são espécies que só existem naquele lugar. Bom, ele ocupa cerca de 826.411 km², estendendo do Nordeste brasileiro ao norte de Minas Gerais. O seu clima é semiárido, com baixo índice de pluviométrico, entre 400 milímetros e 650 milímetros por ano. Uma característica desse bioma é que seu solo é arenoso, pois retém pouca água. E devido a esses solos reter pouca água, é que algumas espécies, a maioria das espécies das plantas desse bioma, vão desenvolver mecanismos de adaptação para sobreviver nesse bioma. Esse solo, ele é rico em minérios, mas ele é pobre em matéria orgânica. Também uma característica desse bioma é que os seus rios, alguns rios desse bioma são temporários. O que são rios temporários? São rios que só ocorrem durante as estações de chuva e durante a estação seca eles secam. Agora falando um pouco sobre a vegetação e a biodiversidade do bioma Caatinga. Esse bioma ele apresenta uma vegetação de estarter com formas arbustivas e pequenas árvores, que é o caso dos cactos e das bromélias. Foram registradas cerca de 58 espécies de cactáceas, sendo 42 exclusivas desse bioma. Uma característica também desse bioma é que ele possui a sua flora, ele possui características xerofíticas. O que são essas características xerofíticas? São características como, por exemplo, de folhas reduzidas a espinhos e também com pelos. Como eu falei anteriormente, que as plantas desse bioma elas desenvolvem mecanismos para se adaptar, esses pelos e esses espinhos são uma das adaptações que elas vão evitar que essas plantas percam água em excesso durante a transpiração. E também, uma das características é que as raízes dessas plantas também são bem longas, chegando a 15 metros de comprimento para ter acesso à água. Esse bioma também abriga várias espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, peixes e outros. Aqui vocês podem ver algumas fotos das espécies desse bioma, que é a ararinha azul, o tatu-bola, também tem capivaras, as onças, e também falando de algumas espécies, dando exemplos de algumas espécies da flora, pode ser também o buzeiro, que é bem conhecido, o juazeiro, alguns cactos como o mandacaru, que é aquele cacto que vimos no primeiro slide, o xique-xique também, que é o cacto mais pequeno. Falando agora sobre as ameaças a esse bioma. Uma das ameaças desse bioma é o desmatamento, que eles desmatam grandes extensões de terra para a criação de animais e para a agricultura. O desmatamento é um problema na Caatinga porque eles não desmatam apenas para uma pequena extensão de terra, são
grandes extensões de terra que vai, né, levar até a um certo desequilíbrio, pois também leva à caça predatória ilegal, levando à extinção de algumas espécies, ou seja, como ele possui algumas espécies exclusivas desse bioma, pode levar a um desequilíbrio no bioma da Caatinga. Também tem a extração da mata nativa para a produção de lenha e carvão vegetal de forma ilegal. Como vocês podem ver aqui as fotos nesse slide, que é o Ibama aqui, numa área sendo desmatada e queimada para a produção de carvão vegetal. E aqui a caça ilegal e predatória de muitas aves. Levando também ao que eu falei, né? Como vocês podem ver, a quantidade é grande, então pode haver também extinção dessas espécies. Oi, gente, eu sou a Iraceli Martins e a gente vai falar um pouco agora sobre o bioma Pantanal. O Pantanal, ele ocupa uma extensa planície, localizada principalmente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal, ele é caracterizado por vegetações de campo limpo. O que é a vegetação de campo limpo, Irá? A vegetação de campo limpo nada mais é do que aquela vegetação mais rasteira, aquela vegetação composta principalmente por gramíneas. Dentro do Pantanal, a gente pode encontrar também a vegetação do tipo campo cerrado. Essa vegetação do tipo campo cerrado, ela inclui uma mistura entre as espécies de vegetais presentes no campo limpo, que são gramíneas, e também a presença de algumas árvores de grande porte, árvores grandes, dizendo assim, explicando um pouco melhor. E também, além dessa vegetação de campo limpo, campo sujo, a gente também vai encontrar vegetação de mata. Essa vegetação mesmo mais densa, onde a gente vai encontrar um número maior de árvores grandes que vão cobrir ali essa parte do Pantanal, que tem essa vegetação que vai dar característica a esse bioma. O Pantanal, ele possui um clima quente e úmido no verão e tem também o frio e seco no inverno. O Pantanal, ele é caracterizado por possuir 2 períodos assim bastante significativos para a diversidade e para a vida desse bioma, que é o período de cheia e o período de seca. Ou seja, durante o período de cheia, devido a ele ser uma planície, conhecido por uma planície inundável, esse nome não é à toa. Isso quer dizer que o quê? Durante o período da chuva, durante o período de chuva, por ser plano e por possuir áreas, por possuir um grande número de rios e lagoas e lagos, quando acontece a cheia, o índice pluviométrico aumenta, esses rios, essas lagoas, eles vão encher, ou seja, vão transbordar. E é isso que vai deixar o Pantanal com essa característica inundável. Essas regiões mais inundáveis. E quando chega o período da seca, as áreas que antes eram cobertas por essa água vai secar, e ali, quando o nível da água estiver baixando, ali, aquele solo que antes era coberto por água e agora não é mais, ele vai ser um solo muito rico em nutrientes, um solo bastante nutritivo, e ali vai nascer novamente essa vegetação exuberante, que também vai dar característica ao Pantanal. Então, esses 2 períodos de seca e cheia é muito importante para a manutenção da vida pantaneira. Ele ocupa no Brasil, em território nacional, cerca de 140 mil quilômetros quadrados. Em questão de vegetação e biodiversidade. O Pantanal, ele é um verdadeiro mosaico de vegetações. Irá, mas o que é um mosaico? A gente pode entender por mosaico a união, a junção de diferentes partes em uma só. E é isso que o Pantanal é. Ele na sua vegetação, ele vai incluir
diversas espécies de plantas de outros biomas, porque o Pantanal ele recebe a influência dos biomas que estão próximos, que estão cercando ele, que é a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia. Então, assim, ele vai receber essa influência desses biomas, da Caatinga também, dos Pampas, enfim, ele acaba abrangindo boa parte dessas vegetações presentes em outros biomas também estão presentes dentro do Pantanal. E é isso que vai formar esse mosaico de vegetações, essa diversidade de espécies. E a gente pode falar em diversidade não somente em plantas, mas também em animais. O Pantanal ele é muito rico em biodiversidade, falando em biodiversidade de animais e de plantas também, como eu já citei. Por isso, ele é considerado um patrimônio natural mundial, por ele possuir essa grande riqueza de espécies. Trazendo um pouco mais de dados quantitativos para vocês em questão de quantidade, o Pantanal ele abriga cerca de 3.500 espécies somente de plantas, 463 espécies de aves, 124 espécies de mamíferos, e entre outras espécies, que a gente vai destacar os anfíbios, os répteis e os peixes de água doce, né? Porque lá, como tem muita água durante um período, óbvio que vai existir vida aquática também. A gente pode citar aqui, nessas duas imagens, tem o jacaré do Pantanal, que é um animal bastante simbólico de lá, bastante conhecido. A gente tem também os aguapés. Os aguapés, eles são plantas aquáticas, porque, como eu falei, lá passa por um período inundável, um período de cheia. Então, essas plantas são muito características de lá também. Aqui eu trouxe para vocês o pacu-peva, que é uma espécie de peixe de água doce. A gente tem o angico vermelho. Professora, esse angico vermelho parece a faveira que a gente tem aqui. Sim, parece, exatamente. Algumas, como eu já falei, vocês lembram quando eu estava falando de mosaico? Então, vai ter essa inter-relação de espécies entre um bioma e outro. Também tem o ipê roxo, que a gente pode encontrar também aqui no nosso cerrado, a gente também pode encontrar lá. O ipê amarelo, que eu não coloquei aqui, mas também tem. A onça pintada também é um exemplo de mamífero, um exemplo de animal que a gente pode encontrar no nosso cerrado. Assim como também a gente pode encontrar lá. Tanto é que no Pantanal existem parques existem parques de preservação desses animais e dessa vegetação. A gente tem também o tuiuiui, que também é uma ave símbolo do Pantanal. A gente tem a ariranha, que é uma espécie de mamífero aquático. Enfim, entre outros animais, existem vários outros animais que vocês podem estar buscando e para saber mais um pouco sobre essa biodiversidade de animais e plantas que o Pantanal tem. O Pantanal ele é um bioma muito bonito, mas existem muitas outras coisas que a gente precisa falar sobre ele, que são essas ameaças a esse bioma. O Pantanal ele é muito pequenininho, como eu falei para vocês, ele se restringe somente a uma área, a área do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E as áreas de conservação desse bioma são muito poucas em questão de tamanho. E dentre essas ameaças a gente pode citar a criação de gado e a agricultura extensiva. Então, assim, essas são ações que podem estar que degradam esse ambiente, porque tanto para a criação de gado quanto para essa agricultura extensiva, a gente vai ter que desmatar determinadas áreas para fazer o plantio, para fazer a criação de gado. Professor, então quer dizer que a gente não deve mais plantar ou cultivar essa soja, fazer a criação de gado? Não, não é isso. Eu não estou dizendo que a gente não deve plantar ou criar esses animais. O maior problema tá quando eu faço isso de maneira irregular e de maneira não sustentável. Porque existem maneiras de você estar criando, de estar cultivando de maneira sustentável, sem estar agredindo aquele bioma. Porque, assim, os biomas, eles são únicos e eles têm uma ligação entre si. E essa ligação é o que permite a manutenção na vida da Terra.
Se a gente desequilibra uma parte, isso vai, consequentemente, vai afetar na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente preservar esses biomas. Eu não sei se vocês estão atentos às grandes mídias, à televisão ou a jornais, mas recentemente o Pantanal ele vem passando por diversas queimadas. Ou seja, a gente está agora, no Pantanal agora, iniciou-se um período de seca muito grande. Então, essas queimadas, tecnicamente, na forma da lei, elas são proibidas em período de seca. Mas essas queimadas estão acontecendo de maneira irregular e é o que está provocando esses grandes focos de incêndio. Então, assim, a gente já tem uma área devastada muito grande do Pantanal devido a essas queimadas. Eu coloquei aqui algumas fotos para vocês verem, um antes e um depois das queimadas. Então, assim, professor, isso vai afetar em mim o quê? A gente pode, a longo prazo, isso pode ser muito ruim para a gente. Porque, assim, um exemplo para vocês, a questão da temperatura. As plantas, elas regulam essa temperatura, elas ajudam a regular uma grande parte da temperatura do planeta. Então, se eu estou desmatando, então eu estou afetando, eu já estou começando a afetar as condições climáticas do planeta. Como é que eu vou manter uma vida no Pantanal desse jeito? O Pantanal, ele tem essa como eu falei para vocês no início, ele tem 2 períodos, seca e cheia. E esses períodos, eles se regulam por si só dentro do próprio bioma. Essas queimadas acabam acontecendo um desequilíbrio. Então, pode ser que o Pantanal ele demore muito para se restaurar. E a gente não sabe quanto tempo isso pode. E isso vai afetar na gente consequentemente. Certo? Então, o que eu tinha para falar de vocês sobre o bioma Pantanal era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me perguntem para a gente tirar outras dúvidas, certo? Como a gente já terminou o conteúdo de hoje, a gente vai fazer agora um joguinho com vocês. Agora eu vou colocar o vídeo explicando mais ou menos como que vai ocorrer esse jogo em sala de aula. Olá! O jogo que irei demonstrar foi adaptado a partir de um trabalho realizado por Rocha em 2016. Funcionará da seguinte forma. Dividiremos a turma em grupos e colocaremos cartas com representantes da fauna e flora dos biomas que foram apresentados durante a aula. Um representante de cada grupo terá que retirar uma dessas cartas que estarão embaralhadas. Ao retirar uma dessas cartas, o aluno deverá identificar a que bioma esse determinado animal pertence. Ou seja, seria um jogo basicamente de associação. E agora, gente, para finalizar, nós iremos fazer essa atividade complementar para saber se vocês conseguiram realmente associar. E aí, nessa primeira questão, vocês vão enumerar de acordo com a vegetação, ou seja, a flora. Temos aqui 4 imagens que correspondem aos 4 biomas que nós estudamos. E aí, na segunda questão, temos aqui algumas espécies da fauna, que são os animais. E aí a gente vai dar 2 minutinhos para vocês realizarem essa atividade e em seguida a gente vai corrigir. Agora, quando que os alunos já tenham respondido, nós iremos fazer a correção. O bioma amazônico, número 1, vai ser classificado na última imagem da coluna, porque apresenta a árvore que foi mostrada no slide, que
é a suma-uma, que é uma árvore de grande porte que tem as raízes tabulares. O cerrado vai ser enumerado na penúltima coluna, porque está aí a imagem do pequizeiro, típico da nossa região, do nosso bioma. E a Caatinga é o segundo, representada aí pelas cactáceas, e o Pantanal é no primeiro parêntese da coluna, que aí está representado os pântanos. Então, a sequência ficaria 4, 3, 2, 1. Confere aí, gente, com o de vocês. Agora a gente vai aqui para as espécies da fauna. Vamos ver se vocês acertaram. A Amazônia, vocês conseguem relacionar? Então, a Amazônia seria a arara azul, a arara vermelha, desculpa. Então, aí, número 1, na arara azul. O cerrado seria a seriema, nessa última imagem. E aí, a caatinga seria o tatu. Número 3, na primeira coluna. E, por último, o Pantanal. Aí vocês corrijam e qualquer dúvida a gente está aqui para ajudar vocês. E na próxima aula a gente vai ver o restante dos biomas, a gente vai ver o Pampa e a Mata Atlântica, que eu acredito que vocês também vão ficar muito interessados, porque a Mata Atlântica ela é constituída como a maior biodiversidade do planeta. Então a gente tem que preservar bastante a riqueza que tem no nosso país. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.